É como a gente sempre diz, na medida que você vai permanecendo, vai buscando, vai recebendo entendimento, discernimento, sabedoria da palavra, você vai descobrindo o caráter de Deus. Você vai vendo o quanto Ele realmente é apaixonante. É impossível você conhecer Jesus e não se apaixonar por Ele. É uma pena que às vezes as pessoas precisam chegar no fundo do poço para poder conhecer Jesus. Mas se você é aquela pessoa que, sabe, está aqui nessa noite para dar oportunidade de conhecê-lo, senti-lo, eu tenho certeza que você vai sair daqui muito abençoado em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Sabe, o primeiro pressuposto que a palavra mostra para que a gente possa começar a viver uma vida de novidade, porque se existe algo que nós temos batido direto na tecla, é que Deus, Ele não nos chama para viver o mesmo, viver uma vida ordinária. O que é viver uma vida ordinária? É viver aquilo que as pessoas lá fora vivem. Porque se for para estar dentro da igreja vivendo o mesmo que as pessoas lá fora vivem, então continue caminhando lá fora, porque aquela vai ser a sua porção. Quando nós procuramos Deus, é porque nós acreditamos que Ele pode tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. E quando Ele nos chama, Ele toca no nosso coração ao ponto de nós virmos buscá-lo, é porque Ele é poderoso para fazer nas nossas vidas coisas que vai além do ordinário. São coisas extraordinárias. Por que hoje nós não vivemos o extraordinário de Deus, o excelente, o sobrenatural? Porque nós queremos permanecer com Deus como pessoas naturais, sem compromisso, sem um relacionamento. E as bênçãos de Deus, elas são liberadas para pessoas que decidem, escolhem caminhar embaixo de uma promessa. Durante muito tempo nós pregamos o Salmo 91 para vocês, e o Salmo 91 já começa dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é esse que vai descansar embaixo da sombra do Onipotente. Quem é que pode descansar embaixo da sombra do Onipotente? Aqueles que habitam. Então aquele que habita, eu acho que deu problema aqui, né? Ah, não. Então está aqui, ó, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele vai descansar. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele, Ele só se torna Deus, refúgio, fortaleza na vida daqueles que habitam. E a gente diz: habitar, passear, frequentar, visitar. O que é habitar? Habitar é morar. Quando a palavra diz assim, olha, ele coabitou com fulana de tal, não é que ele teve relações sexuais com fulana de tal, não, ele mora com fulano de tal. Coabitar é morar. Então, aqueles que moram, eles podem dizer: é o meu Deus, e é o meu refúgio, é a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Aí começa a promessa dos livramentos. Mas para quem? Para quem habita. Aí ele começa dizendo: olha, aquele que habita, então, ele vai te livrar do laço do passarinheiro, ele vai te livrar da peste perniciosa. Laço do passarinheiro são os embaraços da vida, os enroscos, as armadilhas que Satanás tenta nos fazer cair, tenta nos derrubar. Mas você pode até tropeçar, mas ele dará ordem aos seus anjos para que te sustente, para que você não venha cair. Então ele te cobre com as suas penas. Olha que coisa bacana. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas você está seguro. Você só tem segurança, proteção, está escondido embaixo das asas do Altíssimo, do Todo-Poderoso, quando você habita. A sua verdade é escudo e broquel. Em outras palavras, o que ele está falando é verdadeiro. Se ele está falando que ele vai te guardar, ele vai te guardar. Se ele está falando que ele vai te proteger, ele vai te proteger. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não é aquele camarada que diz assim: olha, eu vou te ajudar, e na hora do rush, na hora que você precisa, ele pula fora e te deixa na mão. Não, Deus não é assim. Deus, ele vai estar contigo todos os dias da vossa
vida, não te deixarei e nem te abandonarei. Ele não vai largar você lá no laço do passarinheiro, em uma emboscada, vai meter o pé, sair fora e você vai ficar lá sozinho. Deus não é assim. A sua palavra, a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, não precisa ter medo, nem seta que voa de dia, porque até as trevas para Deus Ele transforma em luz. Até o vale da sombra e da morte para Ele é apenas uma sombra. Então você está seguro, protegido, amparado, e não precisa ter medo nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Hoje o que mais você vê são empresas quebrando, falindo, fechando, são pessoas morrendo, casamentos sendo destruídos, famílias sendo arruinadas. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não é atingido, porque Ele cuida de você. Ele não vai precisar de cenários propícios para poder abençoar a sua vida. Ele não vai precisar de geografia. Deus não trabalha com quadros. Ele não trabalha com matemática, com a economia do país. Mesmo a terra sendo árida, seca. Sabe o que significa uma terra árida, seca? É uma terra que diz para você: eu não vou produzir. Todas as vezes que a Bíblia diz assim, e não chovia, e a terra estava seca, a terra estava árida, isso significava que a terra estava dizendo para aquelas pessoas: olha, eu não vou produzir, não adianta. Não tem esquema, não tem, como se diz, não tem esquema, não tem irrigação, não tem maquinário, não tem nada que vai fazer essa terra produzir. Aí Deus chegava e fazia produzir. No deserto, tem peixe no deserto? Não tem. Tem pão no deserto? Não tem. Mas foi a primeira vez que Pedro, João, André, que eram pescadores, que estavam acostumados a ver cardumes de peixe no oceano, foi a primeira vez que aqueles homens viram Jesus fazer nascer peixes no deserto, onde já se viu. Por quê? Porque Jesus, Ele nos surpreende. Deus, Ele nos surpreende. É da onde você menos espera que Ele faz surgir uma saída, que Ele faz surgir uma luz. Então 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa de quem? Dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Em outras palavras, Ele habita no alto, não tem nada acima dele, não tem nada na frente dele, Ele não precisa se preocupar com nada. O Altíssimo é a tua morada. A única preocupação dele é olhar para nós, pequenos terraquianos, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Hoje você vê um monte de crente com medo de macumba, inveja. Aliás, se você é aquela pessoa que não está preparado para ser invejado, você não está preparada para crescer, para romper. Porque para você romper, para você crescer, você vai ter que suportar inveja de pessoas. E geralmente as pessoas que nos invejam são quem? Aquelas que estão próximos da gente, né? Parentes, amigos, irmãos. Que nem quem não te conhece vai sentir inveja de você, por quê? Não sabe o que você tem. A fulana lá do meu trabalho me inveja, ela sabe o que você tem? Então, você vai romper, você vai crescer, então se prepare para enfrentar invejas. Mas nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que eles te guardem em todos os teus
todos os teus caminhos. Eles vão te guardar, vão te proteger, vão te livrar, vão impedir que você tropece com teus pés em alguma pedra. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedras, porque as pedras vão aparecer, os espinhos vão aparecer. Pisará o leão e a áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente, mas você vai pisar em todos eles. Você vai pisar na cabeça do leão, na cabeça da serpente, porque tão encarecidamente me amou. Porque você me amou, também eu o livrarei. Por que eu quero que você se torne uma pessoa cada dia mais apaixonada por Cristo? Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Deus livra aqueles que o amam. Bicho, mas como que eu vou amar algo que eu não vejo? Pois é, por isso que ele diz assim, olha: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha que coisa, porque realmente não tem como você amar quem você não vê. Como eu vou amar quem eu não vejo? Não tem, você não consegue. Então quando a gente diz assim, olha, se torne uma pessoa apaixonada por Jesus, passe a amar Jesus. Em outras palavras, passe a amar a sua palavra, a sentir prazer, desejo. Aliás, para isso acontecer, só você lendo, que você vai descobrindo cada coisa, você vai vendo cada coisa. Por isso que todos os dias eu coloco um devocional no grupo da igreja. Na medida que você for lendo aqueles devocionais, você vai aprendendo mais de Deus, vai se familiarizando com Ele, vai criando intimidade com Ele. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei e poloei a salvo no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Veja, quem é que Deus promete estar presente na angústia? Os que habitam no esconderijo do Altíssimo, os que descansam à sombra do Onipotente. Vocês vão me invocar e eu vou lhe responder. Eu vou estar com você na angústia. Significa que a angústia vem? Vem. A tristeza vem? Vem. Mas eu vou te livrar. E não somente te livrar, eu vou te glorificar. Dar-lhe-ei abundância de dias, e farei o quê? Lhe mostrarei a minha salvação. Sabe, gente, Deus, Ele é real. Deus, Ele existe. Deus, Ele ainda continua abrindo portas. Deus continua fazendo milagres, mas na vida daqueles que se apegam. Quem estava aqui domingo à noite? Vocês viram aquela mensagem que nós trouxemos de Judá? O que aconteceu? Judá, ele foi um dos homens que mais pecou, mais errou. Vendeu praticamente o irmão José como escravo, saiu da casa do pai, se casou com uma mulher que não tinha nada a ver com o povo de Israel, sunamita, um povo totalmente incrédulo, cheio de idolatrias, cheio de porquês. E eu vou dizer uma coisa para você, se for para você trazer aproximação para a sua vida, trazer um incrédulo para a sua vida, um perturbado, um cara que mais tarde vai tirar você da presença de Deus, não aceite. Não professa a mesma fé, não aceite. É o final da sua carreira. No início pode parecer 1001 maravilhas, depois ele vai te desgraçar, ou ela vai desgraçar a sua vida. Então o que Judá faz? Ele vai, traz uma mulher para a vida dele, contrariando, contradizendo tudo aquilo que a palavra está dizendo. Porque veja, quando a palavra diz para você vai, vai. Quando a palavra diz para você para, para. Quando a palavra diz para você vem, vem. Quando a palavra diz para você corre, corre. E se você não obedece, pode ter certeza que consequências ruins virá sobre a sua vida.
Por quê? Porque se Deus ele conhece o nosso futuro profético, então Ele sabe aquilo que eu não sei, Ele pode aquilo que eu não posso, Ele conhece aquilo que eu não conheço. Você acha que Deus ele não vê nos bastidores o que falam de você, o que tramam contra você? De quantos lugares de repente Deus ele já te tirou e você não entendeu nada? Por que Deus me tirou daquela empresa? Porque Ele viu naquela empresa pessoas falando coisas de você que você não ouviu, tramando contra você coisas que você não viu. Por que aquele contrato não deu certo? Porque Deus ele viu que se você fechasse aquele contrato, você ia levar um chute, você ia quebrar a cara. Por que aquela sociedade não deu certo? Porque não era para dar certo, você ia se complicar. Então nem tudo aquilo que acontece nas nossas vidas às vezes é o diabo. É Deus que está tirando pessoas das nossas vidas, é Deus que está fechando portas. Aliás, Deus não fecha portas, Deus ele nos dá livramento. Ele abre portas sim, mas as portas que Ele fecha são livramentos. Por que não deu certo? Por que não foi para frente? Porque não era para dar. Se a sua vida está nas mãos de Deus, então se não deu certo, era porque não era para dar certo. Seja relacionamento, seja trabalho, seja empresa, seja sociedade. Veja, aprenda a ouvir a voz de Deus. Se Deus falar com você, aprenda a ouvir a voz dele. Não reclame, não murmure. E é como eu estou dizendo, se você não sabe o que vai acontecer no seu futuro, se a sua vida está escondida no esconderijo do Altíssimo, fique tranquila. Você não precisa saber, mas mesmo sem saber, continue caminhando, porque Ele, como Pai da eternidade, já está lá na frente, ó. Sabe, gente, tudo que está acontecendo aqui nessa noite, tudo que já aconteceu na sua vida é passado para Deus. Até aquilo que Ele vai te dar já está preparado, não é novidade para Ele, não é. É coisa que Ele nem vai preparar, já está preparado. A palavra diz que toda sorte de bênçãos espirituais já estão reservadas para nós. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Aquilo que acontece na sua vida já aconteceu há muito tempo, só faltava você tomar posse. Então, a única coisa que nós temos que fazer é realmente nos posicionar. E Judá, ele fez totalmente errado. Durante toda a vida dele, ele errou. Se casou com aquela mulher, teve um filho com aquela mulher, teve 2 filhos com aquela mulher, teve 3 filhos com aquela mulher: Er, Nor e Sela. O primeiro morreu porque era mau, puxou a índole do pai, morreu, fez o que era mau aos olhos de Deus. O segundo não quis assumir a mulher do irmão, jogava semente fora, ejaculava fora, para que não viesse trazer descendência para o irmão dele, morreu também. Sela, o último filho, o que ele fez? Escondeu, porque achou muito novo, e se colocasse ele na mão de Tamar, ele tinha medo de Tamar matar ele, viúva negra. Some com o rapaz. Depois de um tempo, ele aparece em determinada cidade. Tamar se disfarça de prostituta. E para você ver como ele era tão desvirtuado, tão perturbado, que a mulher dele morreu, e ele foi na cidade claramente atrás de quem? De uma prostituta. Contrariando mais uma vez a vontade de Deus. Mas ele se deita com aquela mulher, tem relações com ela, a mulher engravida dele, e mais tarde ela aparece grávida, e ele diz assim: olha, mata ela, não sabendo que o filho era dele. Mas quando ele descobre que o filho era dele, ele cai na real, e ele mesmo promete que ele nunca mais ia se deitar com aquela mulher, nunca mais. Você vê que a partir do momento que ele deu um basta e disse: não, nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou fazer nada errado, nunca mais, Deus
já coloca ele diante da provisão, já leva ele diante do governador do Egito, onde havia fartura. Sabe, as nossas vidas, elas vão passar por um outro nível, a partir do momento que realmente nós decidirmos ancorar as nossas expectativas e a nossa fé na palavra. A partir do momento que você decidir, não, eu vou habitar no esconderijo do Altíssimo, Deus já te leva para um outro nível. Até as portas que aparentemente não iam se abrir, elas se abrem. O relacionamento que aparentemente não ia dar certo, começa a dar certo. Tudo funciona quando você está na presença de Deus, quando você se rende a Ele. Então hoje muitas pessoas, elas não prosperam, não conseguem acessar esse monte de promessas do Salmo 91, porque elas não se posicionam. E nós estamos vivendo um momento muito delicado. Só para terminar, eu queria ler aqui para você o livro de Gálatas, capítulo 5. Que posicionamento também significa você mudar de rota, mudar de caminho. Gálatas 5, a partir do versículo 16, a palavra diz assim: olha, isso é para quem habita no esconderijo do Altíssimo e quer viver embaixo da sombra do Onipotente, quer andar embaixo da autoridade da palavra. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprirei as concupiscências da carne. Judá cumpriu as concupiscências da carne, quebrou a cara. A partir do momento que ele disse chega, basta, a provisão chegou. E você sabe quem é Judá, né? Quem veio da descendência de Judá? O leão. Jesus é conhecido como o leão da tribo de Judá. Mas como pode um cara que errou tanto, um cara que pecou tanto, um cara que vendeu o irmão dele, um cara que se deitava com meretrizes, como pode a vida ter mudado tanto? Por isso que as pessoas lá fora ficam tudo proparoxítono, né? Olha assim e falam: caramba, esse cara pecou tanto, roubou, matou, era maior prostituto, e agora está na igreja aí, ó, e Deus está abençoando a vida dele. Arrependimento, isso se chama arrependimento, se chama nunca mais voltar a fazer aquelas atrocidades que nós fazemos antes. É deixar de andar na carne. Então digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então hoje o maior problema das pessoas não conseguirem habitar no esconderijo do Altíssimo, descansarem embaixo da sombra do Onipotente. Hoje o maior problema que impede as pessoas de fazerem a vontade de Deus, sabe por quê? Porque existem dois caminhos: o caminho do Espírito e o caminho da carne. Então as pessoas ficam entre dois pensamentos, cocheando entre dois pensamentos, entre a vontade da carne e a vontade do Espírito. Você sabe que os dois, eles se opõem. A nossa carne é literalmente inimiga de Deus. Andai no Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito. Cobiçar, em algumas versões, está guerreia, combate, luta. A nossa carne não ama a Deus. Por que você sente tanta preguiça de vir para a igreja? Por que você tem tanta preguiça para orar? Por que você tem tanta preguiça para se converter? Porque a sua carne, ela sabe, em primeiro lugar, que carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Quer ver? Vamos lá em Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Hoje você vai sair daqui ou escravizando a sua carne, ou continuando fazendo as vontades. 1 Coríntios 15, 50. E agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o quê? O reino de Deus, nem a corrupção herdará a
Então a carne e o sangue não herdam do reino dos céus, não herda. O que vai acontecer com esse corpo, com essa matéria, quando Jesus vier? Ele vai ter que ser transformado. Nós vamos receber um corpo, um novo corpo, um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus. Sabe por quê? Porque quando nós ouvirmos a voz de Jesus nos chamando para ir para a glória, o que vai acontecer? Os mortos vão ressuscitar, aqueles que estiverem vivos serão transformados. Para quê? Para poder flutuar. Jesus, ele foi elevado aos céus, ele sumiu entre as nuvens. Jesus, ele recebeu depois da morte um corpo ressuscitado, um corpo que atravessava a parede. Os discípulos reunidos em uma sala, com o maior medo dos romanos e dos judeus, eles se trancavam, fechavam portas, fechavam janelas e ficavam ali enclausulados, orando, clamando. E de repente, quem surgia no meio deles? Jesus. Aí eu pergunto para você, por onde Jesus entrou? Se estava tudo trancado, tudo fechado, ele ia, entrava, falava com eles, abençoava, e de repente, Jesus sumia. Ora, por onde Jesus saía? Não se sabe. Ou seja, Jesus atravessava paredes, tetos, não tinha essa. Corpo glorificado, corpo restaurado. E quando Jesus é levado aos céus, a palavra diz que mais de 500 pessoas, por que o cristianismo, ele perdura até hoje? Os romanos já tentaram destruir o cristianismo, os gregos já tentaram destruir o cristianismo, os comunistas já tentaram destruir o cristianismo, mas por que nada abarra o cristianismo? Porque no dia que Jesus foi elevado aos céus, mais de 500 pessoas foram testemunhas e viram Jesus sendo elevado aos céus. Assim, ele foi subindo, e as pessoas olhando, e de repente Jesus foi sumindo nas nuvens, desaparecendo. E é como a gente diz, lá em cima não existe oxigênio, o espaço não tem ar, e é extremamente congelante, mais de 100 graus abaixo de zero. Se você sem nenhuma roupa de preparo for querer se aventurar e entrar no espaço, você congela instantaneamente. E mesmo assim não foi problema para Jesus. O espaço, o tempo, a falta de oxigênio, o ar rarefeito, o frio congelante, não barrou Jesus, porque ele recebeu um corpo glorificado. Então essa carne aqui, que às vezes a gente tanto ovaciona, não é que você não pode ir numa academia, mas às vezes eu fico vendo pessoas que não falta um dia na academia, mas quando chega o dia da reunião estão tão cansadas. Não falta na academia, mas na reunião não vem. Não falta numa festa, num passeio, mas no dia da reunião não. Ou seja, são pessoas que fazem mais a vontade da carne do que do Espírito. Porque se depender do Espírito, o Espírito quer você na presença de Deus todo o tempo, toda hora. O Espírito quer você habitando realmente no esconderijo do Altíssimo. Para quê, bicho? Para que Ele possa te guardar, te proteger, te livrar do mal, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então é uma guerra entre a carne e o Espírito. Carne e sangue não herdarão o reino dos céus. E ela vive brigando com o Espírito. Por quê? Porque se você fizer a vontade do Espírito, você para de andar na carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ou seja, se você é guiado pelo Espírito, você não cumpre as concupiscências da carne. E quais são as concupiscências da carne? Por que a carne não quer fazer a vontade do Espírito? Porque se a carne for fazer a vontade do Espírito, ela vai ter que parar de beber, ela vai ter que parar de fumar, ela vai ter que parar de usar tóxico, ela vai ter que parar de fazer um monte de coisas, e ela não quer. Então ela fica brigando com o Espírito,
para que o Espírito não faça aquilo que ele quer, que é aproximar você do Pai, que é fazer você ter intimidade com Deus, que é fazer você romper, você crescer, você alcançar, acessar novos níveis espirituais. A carne sabe que se ela deixar, se ela vacilar, se ela não combater contra o Espírito, então ela vai perder você. Aí para a carne você vai ser que nem uma vaquinha de presépio, um escravo, porque não é isso que as pessoas pensam. Ah, que é isso, virar crente, aí eu não vou poder beber, não vou poder fumar, não vou poder fazer nada. Não é questão de você não poder fazer nada, é questão de que você vai ter controle sobre aquilo que prejudica você. Eu posso beber? Eu posso beber. Se eu quiser tomar uma cerveja, eu tomo. Se eu quiser tomar uma cachaça, eu tomo. Uma caipirinha, uma vodka, eu tomo. Faço o que eu quiser. Mas só que quando você é guiado pelo Espírito, você olha e diz assim: não, mas eu não quero. Eu não quero mais. Não me serve mais. Porque só me prejudica. Me afasta de Deus. Cria contendas, intrigas, invejas, porfias, ciúmes. Então é preferível fazer a vontade de Deus. Amém? A única maneira de realmente você sepultar a sua carne e começar a fazer a vontade do Espírito é realmente se batizando, é se entregando a Jesus. Amém? Eu tenho certeza que você vai romper.